Deus está nos chamando a um tempo de maturidade, nós vemos falando isso, e nós precisamos entender, não mais vir para a igreja, ouvir a palavra e voltar para casa sem compreender. Não vai gerar mudança, não vai gerar crescimento, e precisamos crescer para dar frutos, e frutos que permaneçam, amém? O tema dessa mensagem é nascidos para influenciar. Todos nós fomos nascidos para influenciar. Você é um influenciador do reino de Deus, amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho escreveu Mateus capítulo 5, do versículo 13 em diante. Evangelho de Mateus, você pode estar aí acompanhando. Aqui não está aparecendo, né? Está só aqui, né? Amém. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, todo mundo achou, amém? A palavra de Deus diz assim: vocês são sal da terra. Posso ouvir um amém por isso? Amém, aleluia. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? Imagina, Deus está falando que nós somos o sal da terra. Isso é poderoso, irmão. Aí ele diz, mas se perder o sabor, como restaurar? Como que um sal que perde o sabor vai voltar a ter sabor? Continuando, ele diz, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se nós somos o sal da terra, e se esse sal perder o sabor, olhe para que serve esse sal, para ser jogado fora e pisado pelos homens. Meus irmãos, isso é muito sério, porque se nós sendo o sal da terra, se nós não estiver com sabor, se nós não estiver dando sabor, nós vamos ser lançados fora, e vamos ser pisoteados pelos homens, pelo mundo. Então precisamos estar em Cristo, e tomar essa palavra verdadeiramente na nossa vida. Ele diz mais no 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, eu me coloco diante de ti como um instrumento para que o Senhor use a minha vida. Espírito Santo, eu sou totalmente liderado por ti, estou totalmente nas tuas mãos. Usa-me para ministrar os corações das pessoas, Senhor. Fala através da minha vida. Não permitas que eu te use, mas que somente o Senhor fale através de mim. Assim eu oro no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso. Essa palavra todo mundo já conhece, mas muitos passam despercebido e não colocam em prática. O último louvor falava de fé, de crer. Precisamos crer que o nosso Deus continua sendo o Deus do impossível. Precisamos crer quando o próprio Jesus, essa palavra aqui, foi Jesus que falou. O próprio Jesus falando, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que nós somos aqueles que dá sabor. Para que serve o sal, meu irmão? Você já imaginou comer uma comida sem sal? É ruim. Então quando coloca uma pitadinha de sal, a coisa fica gostosa. Então o Senhor está olhando para nós e dizendo assim, ei, vocês são o sal da terra, então vocês, comigo em vocês vão temperar, vocês vão dar sabor a outras vidas. Imagine pessoas que estão tristes, que estão angustiadas, e chega uma pessoa alegre, uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa animada, uma pessoa para frente. Quando ela chega perto dessa pessoa, essa pessoa é animada. Por quê? Porque ela lançou o sabor do Espírito, ela lançou ali a alegria que estava nela, transmitiu, influenciou aquele ambiente. O Senhor nos chamou para viver nessa atmosfera, o Senhor nos chamou para viver nesse ambiente, um ambiente de influenciar, de não ser influenciado, mas ser influenciadores. Nós sabemos, a palavra é para nós cristãos, a palavra é para nós que lemos a Bíblia, para nós que já entregamos nossa vida ao Senhor. Então devemos andar conforme a palavra de Deus, devemos andar sim, dando sabor a esse mundo tão perverso, trazendo luz em meio a essas trevas, em meio à escuridão. Nós somos chamados para isso. O Senhor nos chamou com esse propósito. Esse mundo é uma carne, imagina uma carnificina, o mundo é carnal,
O sal, meu irmão, temos que voltar para entender, temos que voltar lá na cultura da época. Essas pessoas não tinham geladeira, não tinham congelador. Essas pessoas, as carnes, para não se perder, era tudo salgada. Eles tinham que colocar sal. Muitos de nós ainda alcançamos essa fase. Eu sim, precisava salgar a carne todinha, senão se perdia. Então imagine que o mundo está podre. O mundo sim, o sistema mundano está podre, está contaminado, está perdido. E quem é que Deus chamou? Quem é que Deus falou assim? Ei, Deus entregou essa responsabilidade para quem? Para nós, para os filhos dele. E nós muitas vezes ficamos esperando, não, a responsabilidade colocando somente em um ministro, não, só colocando em um pastor, só colocando em uma pessoa que sobe aqui para louvar. Não, todos nós somos iguais, somos filhos de Deus, temos esse encargo. Nós somos o sal dessa terra, sim, somos a luz do mundo, sim. Aonde você chega, a luz do Senhor, ela tem que tomar aquele ambiente. As trevas precisam sair quando você chega. Aonde você está, o ambiente, onde o ambiente estiver, um ambiente de treva, você chegou, o ambiente de trevas tem que sumir, porque você carrega a luz de Deus. E ele diz, você é como uma cidade. Imagina, Deus diz, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo, você é como uma cidade edificada sobre um monte. Imagina, da onde é daqui, que você consegue ver uma cidade alta, com as luzes acesas. Imagina, você não consegue apagar aquela lá, de longe você vai ver. De longe você vai ver aquela cidade, porque ela está num monte. As luzes dela, elas mostram, elas se revelam. O Senhor está olhando para mim, para você, dizendo, vocês são isso, filhos. Vocês são essas luzes, vocês são como cidades edificadas sobre um monte. Todo mundo que chega tem que olhar para você e ver Cristo em você. Todo mundo, ao olhar para você, tem que ver Cristo em você. Mas a pergunta é, nós estamos sendo esse influenciador? Estamos sendo essa luz? Ou estamos vindo para cá, simplesmente com a luz debaixo da candeia, debaixo da cadeira? Como ele diz, não se pode acender uma candeia. Aqui está falando de um candeeiro mesmo. Hoje já está tudo com energia, mas antigamente era aqueles candeeiros. Colocava o pavio, colocava o gás e acendia. E aí colocava aquela luz aonde? Num lugar alto. Para quê? Para iluminar toda a casa. Olha a comparação que o Senhor está dizendo. Vocês que é cristão, vocês que estão na casa de vocês, só tem você de cristão naquela casa. Você tem que ser a luz. Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda, tem que olhar para mim, para você e dizer assim, opa, há Cristo nessa pessoa. Eu vejo algo diferente nele. Depois que ele passou a ir para a igreja, mudou o vocabulário dele. A linguagem dele é diferente, a atitude dele é diferente, a atitude dela é diferente. Por quê? Porque você está sendo luz. Você está iluminando, você está constrangendo aquele ambiente. Agora imagina, se você continua na mesmice, se você continua ali apagado, com a sua luzinha de baixo, os outros vão ver Cristo como, meus irmãos? Os outros vão ver Cristo como? Se você é um cristão que tem vergonha de falar do Evangelho, se você é um cristão que tem vergonha de falar o que Cristo fez na sua vida, precisamos acordar, precisamos deixar essa luz irradiar, precisamos queimar por Cristo, precisamos sair nessas ruas, nessas estradas, falando do amor de Cristo. Isso tem que ser uma convicção que você é salvo, convicção de que você é filho. Não adianta culto e mais culto, nós ministramos, falamos do amor do Senhor, simplesmente nós voltarmos para casa e continuarmos na mesmice. Não, precisamos ter atitudes diferentes, precisamos nos comportar diferente. É para um lugar desse que o Senhor chamou. O Senhor tem chamado muitos para se posicionar nele, Olha a importância que nós temos nesse mundo. Você não é uma obra do acaso, não. Você não nasceu por acaso. Não, eu sou um erro, pastor, eu sou um erro, minha mãe não era para me ter, tentou me matar, eu estou aqui por acaso. Não, você não é obra do acaso, não. Você é escolhido, Deus te escolheu para influenciar pessoas, através do Espírito Santo dele. Você é separado, é separada. Você foi separado no ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai falar isso. Ele está falando ali, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para ser profeta às nações. Deus te separou no ventre da sua mãe. Você não está aqui agora por acaso. Você não vem à igreja simplesmente porque eu não tenho nada para fazer, não.
Você vem à igreja porque Cristo primeiramente te atraiu. Ele te atraiu para esse ambiente. Ele te trouxe. Então ninguém está aqui por acaso. Ninguém veio ao culto hoje por acaso. Você veio porque Cristo te trouxe para poder ouvir uma palavra do coração dele. Jeremias 29, 11, ele vai dizer: eu conheço, eu sei quais os planos que eu tenho a respeito de vós. Porque muitos de nós, imagina, uns crentes michurucos que ficam com a cabeça baixa, parecendo que o mundo está se acabando, pelo amor de Deus. Uns crentes que têm medo da morte, uns crentes que têm medo de falar do evangelho, uns crentes que têm medo de falar que Cristo é o seu Senhor. Não vou falar com vergonha. Ei, os medrosos, os covardes, não entrarão no reino de Deus. Precisa acordar a igreja. Precisamos entender em nome de Jesus que fomos chamados. As trevas, ela treme de medo do Senhor. E se você anda com o Senhor, se você canta e libera: eu sou morada do Espírito Santo, eu ando com o Espírito Santo, aonde você chega, tiver um demônio, ele tem que sair. Esse demônio não pode ficar nesse lugar. Por quê? Porque chegou um Filho de Deus, porque o próprio Deus está ali. Como? Você representando Ele, você sendo Ele naquele lugar. Mas não, hoje se uma pessoa se demoniar, os crentes correm, mas é para longe, com medo. Será que o demônio vai falar um pecado que eu tenho? Não, o demônio não pode revelar minha vida todinha. Pelo amor de Deus, somos pecadores, temos pecado sim, mas não devemos andar mais na prática do pecado. Devemos entender que somos chamados para viver em vida de santidade. Seja santo. Em nome de Jesus, somos chamados para influenciar. Eu quero despertar em você um desejo por Cristo. Eu quero que, o Espírito de Deus desperte dentro de nós uma chama ardente pelos perdidos, por aqueles que ninguém dá nada, aquelas pessoas dizendo: esse daí não tem mais jeito. Que você passe a amá-lo. Que a sua oração seja: Senhor, me coloca dentro de mim amor pelos perdidos, amor por aqueles que estão longe, amor por aqueles que não conhecem, aqueles que já entregou a vida para Ti e agora está afastado. Senhor, desperta essa chama dentro de mim. Precisamos clamar dessa forma. Precisamos pedir ao Pai para que Ele desperte dentro de nós essa chama, para que essa luz, verdadeiramente, que somos, luz do mundo, venha literalmente iluminar onde você for. Não o mundo todo, mas aonde você passar, seja iluminado por Deus, amém? Aonde você passar, você consiga mudar aquele ambiente. Estamos chamados para mudar os ambientes, transformar os ambientes de treva, transformar em ambiente de luz, através do Espírito Santo de Deus. Jeremias 11 diz assim: porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de lhe dar esperança e um futuro. O 12, então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurares de todo o coração. Como é que nós estamos buscando a Deus? Como é que nós estamos procurando ao Senhor? Há um modelo, ele diz: quando nós buscarmos a Ele de todo o coração, quando nós nos voltarmos para Ele de todo o coração, o Senhor diz: eu não vou me esconder, eu vou deixar que você me ache, eu vou aparecer para você. Primeiramente precisamos saber quem está nos influenciando. Quem te influencia? Quem é que está te influenciando? Quem é o influenciador da sua vida? Quem influencia você, meu irmão? Quem influencia você, minha irmã? Todo mundo está influenciado pelo reino espiritual. Há um reino espiritual das trevas e há um reino espiritual da luz. Todos estão influenciados ou pelas trevas ou pela luz. A sua conduta, o seu jeito de andar, os seus frutos vão dizer quem está te influenciando. Qual espírito está te influenciando? O espírito do mundo ou o espírito de Deus? Pare e pense. Veja através das suas condutas quem está te influenciando. Sabemos que há dois espíritos influenciadores no mundo. A palavra de Deus nos mostra isso claramente. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Opa, há um espírito que está no mundo. Nós não recebemos o espírito do mundo. Aí ele diz: mas o espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Então nós recebemos o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo. Então para quê? Para entender, para que nós entendamos aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Continuando, no 13 ele diz, delas também falamos. Se nós entendemos o que Cristo ministrou no nosso coração, se nós compreendemos que nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de ousadia, o Espírito de trepidez, é o Espírito que não tem vergonha de falar de quem é filho, é o Espírito que não tem vergonha de dizer que Deus é o Abba, que Deus é o seu Pai, é o seu Senhor. É esse Espírito que você recebeu, é esse Espírito que te dá conhecimento, é esse Espírito que te ensina. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Recebemos do Espírito Santo palavras reveladas por Ele. Para quê? Para que nós possamos entender que todo esse mundo, que todo esse universo, ele é influenciado ou pelo espírito das trevas, ou pelo Espírito do Senhor. Cabe a nós saber quem está nos influenciando. E eu espero que seja o Espírito de Deus que esteja influenciando a tua vida. Se não for, meu irmão, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje deixando Ele fazer a vontade dEle na tua vida. Em nome de Jesus, há uma batalha espiritual acontecendo, agora mesmo. Precisamos estar atentos e saber como devemos guerrear essa batalha. Irmãos, eu vou falar vou entrar um pouquinho sobre guerra espiritual. Essa igreja, nós precisamos saber, Deus ele é poderoso, não pastor, mas eu tenho um Deus, ele está comigo, então todo diabo, quando eu oro, o diabo cai. Ei meus irmãos, eles são orquestrados, eles são bem disciplinados, eles são compromissados, o reino espiritual trabalha diligentemente, ele não tem falha, somente quem bloqueia ele é o poder de Deus, se nós estivermos na brecha. Senão, meu irmão, você vai virar um cavalo do diabo, ou uma mula do diabo. O Senhor nos tira do mundo e diz, vem filho amado, vem ser filho. O diabo pega muitos e diz, não, esse daqui é a minha mula, é meu cavalo, é para fazer coisas diabólicas. Deus nos chama para ser filho, o diabo quer só para maltratar. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Entendam as verdades poderosas que está nessa palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todos nós sabemos, quem não sabe vai saber agora, que a Bíblia ela é traduzida em duas línguas, aramaica e grega. Então esse entendimento, eu quero trazer um entendimento aqui, porque a luta para nós, entenda isso, a melhor tradução no grego seria assim, porque a luta para nós, porque a luta para nós vamos lutar. O que o Espírito Santo está falando através do apóstolo Paulo, ele está dizendo, nós vamos ter que lutar, essa luta uma hora ou outra nós vamos enfrentá-la. E que luta é essa? Não é contra a carne nem contra sangue, é contra principado, potestade, dominadores do mal, dominadores nas regiões do mal. Entenda isso aqui, há aqui uma hierarquia, há principado, potestade, há demônios, mandando em demônios, treinando demônios. Então entenda uma coisa, o reino espiritual está bem orquestrado para nos destruir, mas não fique com medo, lembre sempre, tenha a sua mente sempre, lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, aquele que habita em nós, aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Você precisa entender isso. O diabo é poderoso, tem seus poderes, tem, mas aquele que está em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Você precisa entender isso, irmãos. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Quando o Senhor está falando aqui, a luta para nós, essa luta no grego vem da palavra grega pale. Palavra grega pale, que vem da palavra palestra. O que é palestra, Wilton? Quando o apóstolo Paulo está pregando para essa igreja sabe exatamente o que Paulo está dizendo. Quando ele diz pale, imagine se eu falasse futebol, todos vocês sabiam o que é? Todos vocês sabem o que é futebol? Quando Paulo está falando pale, ele está dizendo, todo mundo sabia que estava falando de palestra. O que era palestra? Palestra era um centro de treinamento, era uma casa de lutas. E acontecia o que lá? Acontecia 3 tipos de lutas naquele lugar.
Imagine que Paulo está mostrando para nós, preste bastante atenção em nome de Jesus. Paulo está mostrando para nós, há uma luta para você lutar. E agora ele vai trazer do natural para explicar o espiritual, como é essa luta. Nesse palestra, nesse lugar de conflito, nessa casa de conflito, existia 3 tipos de luta: o boxe, a luta livre e o pancrácio. Essas lutas, as regras eram pouquíssimas. Eu estou falando aqui da Grécia Antiga. Essas pessoas colocavam óleo sobre seus corpos para poder ficar liso. Essa luta só acabava quando o oponente, ele se rendia ao outro e dizia assim: eu estou rendido. O boxe, ele enrolava uma luva de couro, um couro na mão e vinha até o antebraço. E ele batia e só acabava, não era quando nocauteava não, quando o outro abria a boca e falava: ei, eu estou rendido. A luta livre poderia quebrar até ossos. Entenda aí uma coisa, o que Paulo está dizendo: ei, há uma luta para vocês, há uma luta que vocês vão lutar. E ele está trazendo uma luta terrível da época, para explicar que o principado, a potestade, dominadores das trevas, ele está dizendo assim: olha, está vendo essas lutas que vocês estão vendo hoje, no dia de hoje? Esse inimigo de vocês vão fazer pior. Esse inimigo da alma de vocês são piores. Eu estou falando que é de boxe e luta livre. E o pancrácio era aqueles que tinham um bastão, eles tinham uns pregos nas pontas, que eles tacavam no outro. Era tenebroso, meu irmão. Então o que o Senhor está nos falando, está nos mostrando: ei, o inimigo da nossa alma, ele não está brincando, não quer brincar com a tua vida. Ele não quer simplesmente, não, eu vou só maltratar um pouquinho. Não, não. Ele quer nos destruir. Ele quer literalmente nos acabar, lançar à tona. Então o Paulo traz uma guerra que está acontecendo, uma luta que acontece, para explicar para a igreja, para falar para essa igreja: ei, a luta que nós temos que lutar, a luta que você tem que lutar, é uma luta tenebrosa. E todos nós vamos enfrentar. Porque ele vai repetir 4 vezes, o Espírito Santo vai falar contra. Na tradução Almeida Corrigida Fiel fala 5 vezes, o Espírito Santo coloca 5 vezes contra. A luta para você não é contra principado, não é contra carne nem sangue, é contra principado, contra potestade, contra. Essa palavra contra vem do grego prós. Essa palavra é encontrada 2 vezes na Bíblia. A outra é encontrada lá em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio ele era o verbo, e o verbo está com Deus. É nesse com Deus, está falando ali com Deus perto. O que ele está dizendo: ei, uma hora ou outra você vai estar ali. Esse pró está falando de contato íntimo. O que o Senhor está nos dizendo, que uma hora ou outra, se você viver piedosamente diante de Deus, uma hora ou outra você pode ter um contato íntimo de perto com o ser das trevas desse. E você precisa estar revestido, você precisa estar cheio do poder de Deus, você precisa estar com a armadura de Deus, porque depois que ele fala isso, ele fala assim: ei, tome toda a armadura de Deus, tome toda a panóplia. O que é panóplia? É a palavra toda a armadura, é uma palavra que vem ali do exército, é uma palavra militar. Quando ele falava panóplia, todo o exército romano, ele tomava pó, pegava todas as suas armaduras e ficava em ponto de guerra. Ei, o Senhor nos chama, nós somos soldados, somos guerreiros. Tem um inimigo da nossa alma que quer nos destronar, nos destruir. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos lutando? Nós estamos nos fortalecendo como? Aonde nós estamos nos alimentando? Quem está nos influenciando? Satanás não está brincando. Satanás não está brincando, meu irmão. Ele não está brincando quando você está lá olhando o que não deve no seu celular. Ele não está brincando quando você está falando o que não pode através das redes sociais. Ei, é hora de você parar, é hora de você prestar atenção, é hora de você mapear a sua vida e ver o que é que está te atrasando, o que está te tirando da presença de Deus. Não pense que esse inimigo, ele vai brincar, não pense que esse inimigo, ele vai deixar passar despercebido. Não. Esse pancrácio, a última luta, as pessoas tacavam, pegavam esse bastão e maltratavam e batiam no outro. O outro tinha que se render e dizer assim: eu me rendo, eu me submeto. E é exatamente isso que o diabo quer que nós venhamos fazer. O diabo quer que nós venhamos a render e dizer assim: não, eu estou numa luta tão grande, que ele quer que você diga assim: pronto, eu não consigo mais, eu vou desistir, não vou mais para a igreja, eu não vou mais a orar, não vou mais buscar a Deus, porque não sai do mesmo lugar. Entenda uma coisa: Deus, Ele ouve todas as tuas orações. Deus está contigo o tempo todo. Não desista, você é luz do mundo.
e é sal do mundo. Você é sal e luz. Então entenda uma coisa: o diabo pode estar mentindo para você, e certamente está mentindo, porque ele só sabe fazer isso, mentir, dizendo que essa luta não vai passar, que você não vai vencer. Você vai vencer sim, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para destronar toda ação diabólica. A maior sacada do diabo hoje é influenciar você, sem que você perceba que está sendo influenciado por ele. E ele está fazendo isso com muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão dando só uma olhadazinha nesse negócio de TikTok, só dando uma olhadazinha. Não, é só besteira, eu estou só vendo. Cuidado, filho, ele não vai botar uma pedrona, ele vai colocar simplesmente uns embaraçozinhos para você ficar ali, daqui a pouco você está viciado para ver de novo. Dali parte para uma pornografia, dali você parte para olhar o que não deve, daqui a pouco você está todo engordado e o diabo está dando risada da sua cara. Nosso Deus nos chamou para ser luz. Deixa a luz de Cristo que há em vocês irradiar, brilhar aonde você for, em nome de Jesus. Precisamos entender, precisamos tomar toda essa armadura para a gente resistir contra essas ciladas. E aqui, irmão, tem um estudo poderoso que vai falar sobre todos. Vai falar sobre o principado, sobre a potestade, sobre dominadores. Isso tudo tem um nome no grego. Principado, o nome grego dele é Archai, é aquele, a autoridade suprema, aquele que tem autoridade. Então todas as potestades, aqueles que vêm abaixo, recebem a autoridade dele, desse principado, para poder agir. Então entenda uma coisa: não tem esse negócio de demônios para divórcio, demônios para nicotina. É um demônio específico, eles treinam esse demônio e envia. Então, em nome de Jesus, o que eu estou falando aqui, você precisa entender e tomar o seu lugar de cristão, o seu lugar de filho, o seu lugar ao lado do Pai, e dizer assim: eu vou viver o que o Pai chamou para eu que eu viva. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não fique assustado com essas informações. Isso é para que você acorde e diga assim: maior, ele pode fazer isso tudo? Pode, mas maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim, aquele que habita em mim, do que aquele que está no mundo. Creia em nome de Jesus. Efésios 6,13 diz assim: por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Ele está falando: depois que você venceu tudo, permaneçam firmes. Ele está dizendo: permaneçam como um vencedor, permaneçam ali de pé, permaneçam de cabeça erguida, permaneçam pronto. 14 diz mais: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Cantamos sobre fé. Que tamanho é a sua fé? E é muito lindo quando você vai estudar isso aqui, passo a passo, cada item dessa armadura. O escudo da fé, quando Paulo está falando isso aqui, ele está olhando para o exército romano, soldados romanos. Quando o soldado romano chegava para poder se alistar, ao exército, todos eles eram medidos. Tirava a medida dele, fazia o escudo de acordo com o tamanho dele. E isso é sobrenatural, porque o Senhor mesmo fala: profetiza de acordo com a tua fé. Eu não posso usar a fé da massinha para poder agir ao meu favor, não. O escudo é do meu tamanho, a fé tem que ser a minha fé. Eu não posso usar a fé do pastor Nacélio, eu tenho que usar a minha fé. Você não pode usar a minha fé, você tem que usar a sua fé. Então tome o escudo da fé, que vai bloquear todos os dardos inflamados do diabo. Use a sua fé para bloquear. Está vindo pensamentos. Ei, meu irmão, o capacete da salvação é para isso, para proteger a tua mente. Os inimigos da época tinham uma machadazinha, ele jogava esse capacete, protegia toda a mente dele contra a flechada, protegia o pescoço. E trazendo, nossa mente tem que estar escondida em Cristo. Como nós protegemos a nossa mente hoje? Nos encharcando da palavra, de Deus, irmãos. Eu dei um tempo de Instagram. Eu dei um tempo, por quê? Porque o Senhor está me chamando para mais perto dEle. Se eu não desse um tempo ali, eu era viciado? Não. Mas eu precisava, eu preciso dizer para o reino espiritual que Cristo é primeiro na minha vida, que Cristo está em primeiro lugar. Então, isso aqui fica. Cristo é melhor, eu quero estar com Cristo. E quantos de nós
Quantos de nós estamos dessa forma? Quantos daqui o Senhor já chamou, ei filho, vem para perto de mim, mas aí continua lá deixando? Quantas vezes Cristo deixou e você já disse para o Senhor, eu vou abandonar, vou deixar, vou ficar fora das redes sociais por um tempo, mas você não está tendo força? O Senhor nessa noite quer arrancar isso, quer arrancar esse sentimento, essa intenção doida, maligna. Deus está te chamando, obedeça, se esconda no Senhor, se esconda nele, porque Ele quer usar a tua vida. Se esconda no Senhor, porque Ele quer que você brilhe, quer que você seja essa luz edificada sobre o monte. Em nome de Jesus, você precisa entender isso. Você precisa compreender quem você é. Use também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que nós vamos usar a palavra de Deus, se a gente simplesmente não lê a palavra de Deus? A palavra de Deus e essa espada, o poder do Espírito, está falando da palavra rema. E quem usou muito bem isso? O próprio Jesus Cristo. Quando o diabo ali foi tentar ele, o diabo veio citando Bíblia, mas na hora o Espírito Santo que estava sobre ele deu a palavra certa. Quantos de nós aqui às vezes não sabe o que falar diante de alguma pessoa e vem um versículo e você libera? Isso aí é a palavra rema, é o Senhor que está te dando a palavra certa para falar no momento certo. Mas como você vai falar uma palavra de Deus se você não tem hábito de ler? Como você vai falar da palavra do Senhor se você não tem prazer nela? Se você não se deleita nela? Ah, pastor, mas eu não sei ler. Hoje tem áudio, você tem a Bíblia de todas as formas, irmão. É só você ter desejo, ter prioridade, para poder buscar mais, para poder crescer mais no Senhor. Orem, o 18, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigie com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está falando da oração intercessória. É aquela oração que nós fazemos em casa, é aquela oração que nós fazemos por todos nós. Igreja, vocês precisam orar pelos pastores de vocês. Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que subiu ao terceiro céu, que viu Cristo, a face de Cristo, que viu coisas que ele diz, não é lícito falar, ele escrevendo a carta para as igrejas, disse, ore por mim para que o Senhor abra uma porta para eu pregar o Evangelho, ore por mim para que Cristo me dê força. Então todos nós, não é só o pastor, nós oramos por todos vocês. A igreja também precisa orar um pelos outros, é isso que está falando aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 18, oração, intercessão, intercedendo uns pelos outros na nossa casa, intercedendo uns pelos outros na hora do culto, intercedendo pelas meninas, pelos meninos que estão tocando aqui, estão ministrando louvor, porque há uma guerra no reino espiritual, e se você não acordar para ver isso, meu irmão, você vai ficar levando soco de graça, você vai ficar perdido no meio de uma guerra. Se você não estiver preparado em uma batalha, você só vai apanhar. Você precisa aprender a guerrear, você precisa aprender quem é o seu inimigo, estratégia dele. Vocês foram chamados para ficar sentados, vocês não foram chamados para ficar sentados num banco de igreja, não, vocês foram chamados para influenciar, foram chamados para falar do Evangelho das boas novas, cheio do Espírito Santo. Deus quer usar cada um que está aqui, senhores, senhoras, todos, Deus quer usar cada um de vocês, desde que vocês se permitam, desde que você se coloque na brecha para que Deus use. Sabemos que esse mundo, que esse sistema pertence ao maligno, é mundano, sabemos disso, e a palavra de Deus nos confirma. 1 João capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É Bíblia, o mundo todo, ele está falando no sistema, o sistema mundano está sob o poder do maligno. E quantas pessoas querem ir para o mundo, querendo influenciar o mundo, se a pessoa não está nem firmada, se a pessoa não está capacitada, não está escondida em Cristo, você vai ser influenciado, em vez de você influenciar. Você precisa estar encharcado de Cristo, desejando a presença do Senhor, para que você possa ir nesse sistema mundano e saquear, trazer as pessoas para o Senhor, atrair aquelas pessoas que estão no mundo dizendo, ei filho, venha para cá, ei meu irmão, o Senhor te ama, esse não é o lugar que Cristo quer para você.
você é importante, você é precioso para Deus. Deus morreu por você, entenda o plano e o projeto que Deus tem para você. Venha para Cristo, mas para isso precisamos saber quem é que está conosco, quem está nos influenciando. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós, naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus é Cristo Jesus, Ele é a vida eterna e é Ele que nos conduz, é Ele que habita em nós. Precisamos ter convicção. Eu já tenho dito essas palavras aqui. Nós temos muito conhecimento já, o que nos falta é obediência. O que nos falta verdadeiramente, sabe o que é, meu irmão? É você chegar para a sua carne e dizer assim: não, a partir de hoje basta. A partir de hoje, pecado, eu não vou pecar mais. A partir de hoje eu não vou olhar mais isso. A partir de hoje eu não vou falar mais isso. A partir de hoje eu não vou me comportar mais dessa forma. É isso que falta. Você já sabe que é errado. Você está esperando o quê? Está esperando o quê para poder parar, para poder mudar, para poder fechar mais a sua boca, parar de fofocar, parar de falar da vida dos outros? Está esperando o quê? Você acha que Deus não está te ouvindo? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus é tolo? Deus é poderoso, e Ele confiou a nós, e Ele nos chamou e disse: ei, meus filhos, tempere, dê sabor a esse mundo velho e podre, atrai as pessoas para perto de mim, com a sua vida de integridade. Seja essa luz verdadeira aonde você estiver, no colégio, na faculdade, no trabalho, aonde você está, meu irmão. Quem está ao teu lado, quando olha para você, diz o que? Acha o que de você? Que tipo de crente, que tipo de cristão você é perto dessas pessoas? Será que pelo menos ela sabe que tu é crente? Será que pelo menos sabe que você confessou a Cristo? Ou as tuas condutas, ou os teus jeitos de falar, afastam elas do Senhor? Lutas grandes virão, precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus, e isso você só vai receber, e isso você vai receber não é só aqui na igreja não, você precisa receber isso em casa, se alimentando, lendo a palavra, orando, buscando a Deus. Você vai receber esse alimento da sua casa. Você pega a sua Bíblia e coloca ela em prática. Você entra no quarto, fala com o Pai em secreto, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, em secreto, fala com o teu Pai em secreto, porque Ele que está em secreto te ouvirá, te responderá, te recompensará. O nosso Deus, quando você, meu irmão, decide, verdadeiramente, decide ir até Ele e falar: Senhor, eu estou aqui, vim só para falar contigo, vim só para te agradecer. Irmãos, precisamos prestar atenção, e o Senhor fala através de crianças, e nós temos observado isso em casa. O Benjamin, ele não orava, ele tinha vergonha no colégio, a professora, para a glória de Deus dele, é cristã, e pedia para ele orar, e ele dizia que tinha vergonha. Eu tenho vergonha, mas aí em casa, a mãe dele está fazendo devocional com eles todos os dias, agora todo dia ele quer orar, é minha vez de orar. E engraçado que a oração do Benjamin, ele agradece por tudo, ele agradece pela casa onde moramos, ele agradece pelos animais que ele cuida, ele agradece por cada coisa, que é hilário, até dá risada pela oração dele, mas é uma oração tão simples, uma oração tão pura, de agradecimento. E muitas vezes nós entramos na presença de Deus, nem agradecemos ao Senhor, começamos a derrubar um bocado de coisa: Senhor, eu preciso disso, age aquilo, faz aquilo outro, Deus faz aquilo, não agradecemos. Precisamos, em nome de Jesus, ser grato, ter um coração grato, porque quando você é grato, Deus vai te encher, e essa luz que Deus diz que somos, essa luz vai brilhar, as pessoas elas têm que ver. Quando é que você vai saber se você está brilhando ou não? Através das outras pessoas, através das pessoas que estão em tua volta, elas vão ver, elas vão dizer quem você é. Para eu ser um influenciador, preciso conhecer aquele que anda comigo todos os dias. Precisamos conhecer o Espírito Santo. Mapeie a sua vida, irmão. Veja quais as distrações. O mundo de hoje está cheio de distração.
Nós seres humanos distraímos muito rápido, nós seres humanos mudamos de ideia muito rápido. Muitas coisas eu vi na pandemia. Na pandemia, todas as pessoas em casa, as igrejas fechadas, e eu via muito, eu acompanhava nas lives, o pastor ministrando, eu acompanhando, e as pessoas dizem: abre as igrejas, senão eu vou morrer, abre as igrejas, senão eu vou ficar doida, se as igrejas não abrir, eu vou morrer. As pessoas dizendo: depois que abrir as igrejas, eu não vou perder um culto. Cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas que diziam ter fome, ter sede, ter desejo? Não, eu quero estar na igreja, eu não vou perder mais um culto, eu vou andar ali, lado a lado com Cristo. Cadê essas pessoas? Em nome de Jesus, precisamos acordar. O diabo, ele está devagarzinho, sabe, esfriando. Jovens, o diabo muitas vezes não quer que você venha para um culto desse. Ele quer que você fique em casa, na distração. Eu não vou hoje, estou cansado. Todos nós, eu creio que todos aqui estão cansados. Trabalhou durante o dia. Então, meu irmão, entenda uma coisa: o nosso Deus nos trouxe para poder nos fortalecer através da sua palavra. Mas essa palavra, ela só vai gerar em nós substância, só vai gerar em nós um fortalecimento se nós colocarmos em prática. Chega de ser simplesmente ouvinte da palavra. Tiago 1:22. Seja praticante da palavra de Deus, não meres ouvinte. Não meres ouvinte que vem só ouve a palavra, ouve hoje, domingo, sábado vai ter culto novamente, o pastor vai estar ministrando aqui, e aí só ouve e nada muda, não mais. Irmãos, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero mais simplesmente vir ser mais um culto. Eu quero vir para os cultos e ser um culto diferente. Eu quero vir para um culto e pular e adorar a Deus com intensidade e adorar o Senhor, porque, meu irmão, se essa chama se apagar, nós estamos mortos. E tendo uma coisa, existem dois tipos de pessoas no mundo: os que estão mortos no pecado e os que estão mortos por pecado. Você está em qual lugar? Você está morto no pecado, pecando, fazendo tudo de errado? Ou você está morto por pecado? Você está com a tua vida procurando viver diante de Cristo, colocando o teu coração diante do Senhor? Precisamos entender, entenda isso, em nome de Jesus. Quer ser um imitador de Cristo? Já estou concluindo. Quer ser um imitador de Cristo? Ame mais e julgue menos. Ame mais as pessoas, julgue menos. Cristo, ele se tornou uma referência, ele se tornou um exemplo vivo para nós, de amor, de como amar. Cristo, ele foi injuriado, Cristo, ele foi traído, Cristo, fizeram tudo com ele, cuspiram, bateram na cara dele, mas ele, no último segundo, ele olha e diz: Pai, não impute a ele esse pecado, eles não sabem o que faz. Ei, em nome de Jesus, precisamos voltar à essência, e a nossa essência é no Senhor. Nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Você não nasceu aqui nessa terra, não, você nasceu primeiramente no Pai. Efésios capítulo 1, versículo 4, fomos eleitos neles antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Nós somos eleitos nele. O que o Senhor está dizendo? Antes de você nascer aqui, Deus já escolheu no coração dele. Você simplesmente está aqui porque você tinha nascido primeiramente nele. Antes dele criar o mundo, Deus já pensou em você. Ele já sabia que você iria estar aqui. Deus te ama e Ele nos chamou para ser influenciadores, para ser imitadores dele. Abra sua Bíblia para a gente concluir em nome de Jesus, para a gente entrar já para o término dessa palavra. Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Cadê os filhos amados do Senhor? Os imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo nos amou. Então Cristo quer que nós nos tornemos semelhança a Ele. Ele quer que olhe para nós e vejamos: ali vai um pequeno Cristo, um cristinho pequeno, uma semelhança, um homem que tem a imagem, a semelhança de Cristo, uma mulher que ela transmite Cristo, e aqui tem sim, mas Deus chamou todos nós, o 3 diz mais: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual,
nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Entenda uma coisa, não deve haver nem sequer menção. E o que tem de crente que fala tanta imoralidade, ele está falando, não deve nem sequer mencionar, não deve nem sequer falar, mas o que tem de cristão com tanta imoralidade, tem cristão com tanta cobiça, o Senhor está falando, não deve haver no meio de vós. Nós não devemos nem sequer mencionar imoralidade sexual, cobiça, e tem mais coisa, pois estas coisas não são próprias para os santos. Nós somos os santos, nós somos aqueles que Deus separou, nós somos aquele que Deus separou para um propósito. Então não deve haver esse tipo de coisa no meio de nós. O 4 diz mais, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos. O que é gracejos? Gracejos imorais, é aquelas piadas imorais, aquelas piadas imorais só para trazer, só para dar graça. O Senhor está dizendo, não haja. E ainda tem crente que ainda faz piada de crente. Não pode, meu irmão. Não deve haver no meio de nós esse tipo de atitude. Não deve haver no meio de nós esses gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça, em vez de abrir a boca para mentir, para falar o que não deve, nós devemos abrir nossa boca para agradecer a Deus, para dizer que Deus é bom, para engrandecer o nosso Deus, para ser verdadeiramente um imitador de Cristo e ser representante dele aqui nessa terra. Somos sim embaixadores, somos sim luz do mundo e sal da terra. Esse mundo precisa, e Cristo está contando conosco. Cristo está contando conosco. Ele precisa que os filhos dele se posicionem. Ele está nos tempos, igual os tempos de Jeremias, que ele olha e diz, eles que eu olhei a terra, não achei um que estivesse na brecha. Procurei um que se colocasse na brecha para que eu possa usar. O Senhor pergunta nessa noite, cadê os meus filhos que vão se colocar na brecha para que eu possa usar a vida deles? Cadê eles? Levante a mão em nome de Jesus. Levante sua mão e fique de pé em nome de Jesus. Cristo quer usar a sua vida. Cristo quer sacudir, quer nos sacudir, já nos sacudiu, meu irmão. Porque se você não foi sacudido pela palavra de Deus, se você não tem esse desejo, se você vem para a igreja e não tem um anseio de mudar cada dia mais, cada culto você ser uma pessoa melhor, tem alguma coisa errada contigo. Reveja se você é crente mesmo. Reveja se você não deve vir novamente aqui na frente, pedir a Cristo que te perdoe e entregar a tua vida verdadeiramente para o Senhor. Porque, meus irmãos, nós ficamos pregando o evangelho, não, é amor, tudo é amor, eu tenho que ter um cuidado, sim, nós temos que ter um cuidado, mas Cristo está nos chamando, desperta, é tempo de despertar, não é tempo mais de você estar pecando e passando a mão na cabeça, não, deixa esse pecado, senão esse pecado vai te levar para o inferno, deixa esse pecado, senão esse pecado vai tirar a tua vida, a tua santidade, abandone, em nome de Jesus. Lendo, continuando mais, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, nem impuro, nem gananciosos, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O que o Senhor está nos dizendo hoje, vocês conhecem a verdade, vocês sabem o que é errado, vocês sabem qual é o pecado, então Deus está dizendo, ei, ninguém vos engane, a ira de Deus, ela vem por causa da desobediência. Não é mais tempo, filho, não é mais tempo de você andar, portanto, não participe com eles dessas coisas. E eu quero voltar lá no início, para que você entenda. Mateus, capítulo 5, versículo 15, diz assim, o 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Irmãos, eu quero que você entenda essa verdade, e que você coloque no seu coração, que você é a luz do mundo, e eu quero que você declare junto comigo, eu sou a luz do mundo. Diga assim, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Você não é só a luz do mundo,
Você é como uma cidade alta, uma cidade na montanha. É como você, uma luz acesa lá no monte. O Senhor está olhando para você dizendo: você é essa luz. Ninguém pode apagar a luz que está em você. Ele diz mais no 15: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar alto. Coloca-a em um lugar que possa iluminar toda a casa. O Senhor está nos chamando para que nós venhamos verdadeiramente tirar essa luz que nós temos colocado ela debaixo de uma cadeira, debaixo de um banco, debaixo de um cesto. Ele está nos chamando: ei filho, essa luz ela tem que ser levantada. Essa luz na tua casa, ela tem que estar empedurada. Porque nós colocamos a luz lá no teto? Para poder iluminar todo o ambiente. Você é semelhante àquela luz. Quando você chega na sua casa, está tudo escuro, está as trevas. Quando você bate no interruptor, aquela luz acende e você consegue ver tudo. O Senhor está olhando para cada um de nós hoje dizendo: ei filho, você é essa luz. E eu sou aquele que toca nesse interruptor. Eu sou aquele que acende essa chama dentro de você. A partir de hoje você vai incendiar dentro da sua casa primeiramente. As vidas que estão dentro do seu lar, que não conhecem a Cristo, a partir de hoje vão passar a conhecer a Cristo através do seu testemunho, através da sua vida de santidade. Você é um influenciador. Você é chamado para influenciar. Você não é um cavalo do diabo. Você não é uma mula do cão. Você é um filho de Deus. Você é sal dessa terra. Você é luz do mundo. Deixa a luz de Cristo brilhar sobre você. Deixa a luz de Cristo raiar em meio às trevas. Em nome de Jesus.